Marcos capítulo 8, versículo 22. Nós vamos ler do 22 ao 26. Marcos 8, 22 ao 26. Diz assim a palavra do Senhor. Então, chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus, tomando-o pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então cuspiu nos olhos do homem e, impondo-lhe as mãos, perguntou: você vê alguma coisa? O homem, recuperando a visão, respondeu: vejo as pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele, e o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e distinguia tudo de modo perfeito. E Jesus o mandou para casa, recomendando-lhe: não entre na aldeia. Vamos orar? Senhor Deus, esta é a tua palavra. Ó Deus, nós te pedimos que assim como o Senhor abriu os olhos desse homem, o Senhor abra os nossos corações. Deus, como o Senhor trouxe vista àquele homem, que o Senhor faça com que nós possamos enxergar o Senhor melhor, possamos ver claramente o que o Senhor está fazendo, possamos ouvir verdadeiramente o que o Senhor tem falado, não apenas ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, mas com o coração compreendermos o que o Senhor tem a nos dizer. Isso só é capaz mediante o teu toque, mediante a atuação do teu Espírito Santo. Portanto, Deus, te peço, fala conosco, derrama sobre nós a tua graça nessa manhã, transforma os nossos corações, em nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, a cura desse cego nos traz profundas lições além de um milagre, além da realização de um milagre, da cura de um doente. Nós chegamos aqui na metade do livro de Marcos, na metade do estudo desse livro. E a gente vê que o autor, o escritor, estava mostrando, ao longo da sua narrativa, e vai continuar fazendo isso ao longo de todo o livro de Marcos, ele estava querendo mostrar quem é Jesus. Para os seus destinatários, para as pessoas as quais ele enviara esse evangelho, ele estava querendo mostrar que Jesus é o próprio Deus. Jesus é o próprio Deus. E nós vemos Marcos mostrando como as pessoas falhavam em perceber isso. Nós vemos Marcos mostrando que os próprios discípulos já haviam falhado em perceber quem era Jesus. Não só os discípulos, mas as pessoas ao redor, os religiosos, falhavam nisso. Que é inclusive o que nós não podemos falhar, reconhecer quem Jesus é. Que é a questão que vai transformar as nossas vidas, saber quem Jesus é. E não apenas saber, mas viver a realidade de quem Jesus é. É saber e viver isso que nos condena ou nos traz salvação. Portanto, é de suma importância olharmos para Jesus com o coração. E os discípulos haviam falhado. Os discípulos haviam falhado porque, a certo momento, ali no começo de Marcos, vemos que Jesus curava os doentes, Jesus se retira. E os discípulos vão correndo dizer: Jesus, as pessoas estão te procurando, volte. Eles não reconheceram que Jesus tinha uma missão maior do que apenas curar doentes. Eles falharam em outro momento, quando eles estavam num barco e Jesus havia dado uma palavra que eles chegariam ao outro lado da margem. E aquele barco passa por uma forte tempestade. E eles acham que vão morrer, e eles acordam a Jesus, e Jesus repreende eles: olha, homens de pequena fé,
Eles falham mais para frente, quando em outro momento eles estão também em um barco, também em uma navegação, e eles são impedidos por causa de um forte vento, e Jesus vem andando para socorrê-los. Jesus vai ao encontro deles, andando por sobre as águas. E eles dizem: é um fantasma. Eles não reconheceram quem era Jesus. Eles falharam em entender o milagre da multiplicação dos pães. E o texto seguinte ao que lemos, que vamos estudar no próximo domingo, mostra Jesus perguntando aos discípulos: quem as pessoas dizem que eu sou? Quem as pessoas dizem que eu sou? E eles respondem: olha, uns dizem que é Elias, outros profetas, outros João. Mas Jesus pergunta: e vocês? Quem dizem que eu sou? Ou seja, esse texto da cura de um cego não está aqui por acaso. Não está aqui apenas para mostrar um milagre, mas para mostrar claramente que precisamos ver o que Jesus tem a nos mostrar. Precisamos ter discernimento sobre quem é Jesus. E esse simples relato nos traz preciosas lições, e nós vamos passar pelo texto e ao final trazer algumas aplicações para a nossa vida. Nos versículos 22 a 23 diz que Jesus toca, Jesus conduz e Jesus age da forma dele. Vejam, diz assim: então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram o cego e pediram que Jesus tocasse nele. Esse homem, ele não se dirigiu a Jesus como em outros casos alguns doentes foram por sua força, por suas próprias pernas. Esse homem foi conduzido a Jesus. Esse homem não é como o cego Bartimeu, que Jesus encontra mais para frente, e que esse cego diz e grita: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Não, esse homem, ele foi conduzido por outros homens, e ele não pediu a Jesus. O texto nos diz que rogaram por ele. O texto não nos explica por que isso aconteceu, não nos explica se foi falta de fé desse homem. Talvez ele já estivesse desesperançoso com a vida, cansado disso, e olha, eu vou para onde me levar. Eu estou aqui, deixa a vida me levar. Ou talvez não, talvez ele tinha fé e ele tinha pedido antes para que as pessoas o levassem até Jesus, mas o autor não sabia e não relatou, nós não sabemos. Mas fato é que o texto não nos mostra ele clamando a Jesus. O que importa é que se foi ele que tinha fé ou não, o que importa é que Jesus tocou naquele homem. Sabemos que Jesus, independente da fé daquele homem, Jesus toca e transforma a vida daquele homem. A fé que salva não vem de nós mesmos. Também é um dom, é um presente que Deus dá. É um presente, a fé salvadora é Jesus quem dá a própria fé. E quando Jesus decide agir, quando Ele mostra o seu amor, quando Ele comunica o seu amor, nada pode impedir Jesus de agir. Paulo vai nos dizer que nada pode nos afastar do amor de Deus. Lá em Romanos 8 vai dizer que nada, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas que acontecem no presente, nem aquelas que estão por vir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode impedir Jesus de agir, de tocar, quando Ele assim o quiser. E Jesus, quando toca nesse homem, Jesus comunica algo para ele. Quando Jesus toca, Ele comunica, porque aquele homem sem o sentido da visão, ele precisava muito do tato. E isso era uma forma de comunicação, era uma forma de entendimento. Então Jesus demonstra o cuidado dele com aquela pessoa. Jesus se envolve na vida daquela pessoa. Jesus se envolve no mundo, no ambiente daquele homem. Jesus se conecta com aquele homem. Jesus poderia só ter falado. Jesus poderia
ter pedido às pessoas para o levarem em algum lugar, mas Jesus toca naquele homem e conduz aquele homem. Jesus passa a conduzir aquele homem que era conduzido por pessoas. Aquele homem que era direcionado por outras pessoas por causa da sua falta de visão, ele agora passa a ser conduzido por Jesus. Quando eu refletia sobre esse caso, eu me lembrei de um caso trágico que aconteceu aqui, no caso daquele goleiro, o goleiro Bruno, e aquele inquérito criminal lá sobre a Samúdio, né? E eu me lembro bem da cena de quando eles encontraram o goleiro e levaram ele até a delegacia do delegado senhor Edson. E aquele delegado e as câmeras o filmando, as pessoas olhando, a polícia chegando, trazendo o goleiro, trazendo aquele suspeito daquele crime para aquele delegado, e aquele delegado disse essas palavras: agora você está comigo, agora é comigo. Agora aquele homem prestaria contas a ele, aquele delegado conduziria todas as circunstâncias. Sabe, Jesus disse para aquele homem: agora é comigo. Como se Jesus dissesse isso: olha, vem, eu que vou te levar agora, eu que vou te conduzir. Agora as pessoas podem te soltar, porque eu vou te conduzir. E Jesus assume a partir dali. Jesus toca naquele homem e o conduz, o texto diz, para fora da aldeia. Jesus conduz aquele homem para um lugar mais calmo. Dentro das aldeias, e ali já era uma cidade, mas ela ainda era chamada de aldeia, mas ela já tinha crescido muito, aquela cidade, Betsaida. Era uma cidade movimentada, era uma cidade embelezada. Talvez tinha muita gente ali, e sempre que Jesus estava em algum lugar, tinha multidões o cercando. Onde Jesus estava tinha barulho, mas Jesus chama aquele homem para fora da aldeia. Jesus conduz aquele homem para um lugar mais calmo, para um lugar mais tranquilo. Jesus queria fazer da forma dele, do jeito dele, no lugar dele. Jesus, ele é muito do particular. Jesus estava sim em meio a muitas multidões, mas Jesus fazia coisas grandiosas no particular. Jesus ressuscitou a filha de Jairo, e naquele momento ele mandou que todo mundo saísse, era só ele, a menina, os pais, os mais íntimos. Jesus teve uma conversa profunda com Nicodemos, só ele e Nicodemos. Jesus quer agir no particular. Jesus quer agir no privado. E Jesus age da maneira dele. No final do versículo 22, vai dizer que Jesus cuspiu nos olhos do homem e, impondo-lhe a mão, perguntou: vês alguma coisa? A gente não precisa entrar, e eu não vou entrar no mérito, até porque a gente não sabe por que Jesus fez dessa maneira. Por que Jesus decidiu curá-lo desta maneira? Jesus já havia aplicado saliva na cura daquele homem surdo e gago. E a Bíblia nos conta algumas curas de Jesus em cegos. E fato é que em cada uma dessas curas Jesus age de uma forma diferente. Se você procurar aí os outros relatos de cura a cegos, cada um Jesus fez de uma maneira. Jesus age da maneira dele, diferentemente com cada pessoa. Com um ele age de uma maneira, com o outro ele age de outra. O que importa é que ele age, é que ele faça, é que ele transforme da maneira dele. Da maneira dele, Jesus faz de uma forma inusitada. Jesus faz da maneira que ele quis. E o texto também nos ensina, e a partir do versículo 24 até o versículo 25, nós já vimos até aqui que Jesus toca, Jesus conduz, Jesus age da forma dele, e agora Jesus cura perfeitamente.
Jesus não faz as coisas pela metade. Aquele homem, no primeiro toque, não estava vendo perfeitamente. Nós também não sabemos por que Jesus fez dessa maneira. Alguns até chegam a dizer que aquele homem já talvez estivesse curado, mas os olhos dele estavam embaçados com a saliva, e Jesus termina de limpar ali, e aquele homem vê claramente. Fato é que Jesus termina o que ele começa. Jesus age completamente, Jesus deixa a coisa perfeita, Jesus restabelece por completo a visão daquele homem. Num primeiro momento, o homem não via nada. Num segundo momento, o homem via sem discernimento, sem clareza. Ele via os homens como que árvores. Ele sabia que não eram árvores porque estavam andando, mas ele não via exatamente. Então ele sabia que era homem, porque estava andando. Então aquele homem passa de um estado de cegueira total para uma visão sem clareza, para enfim Jesus tocá-lo mais uma vez e ele conseguir discernir tudo de modo perfeito, como diz o versículo 25. Jesus toca naquele homem, então ele vê 100%, Jesus restabelece com perfeição a visão daquele homem. E no último versículo que lemos, no versículo 26, vai nos dizer que Jesus manda o homem para casa e diz assim: não entre na aldeia. Ou seja, vai para sua casa, mas não passa pela multidão. Talvez justamente por isso, por Jesus não querer ser conhecido pela multidão, apenas como um milagreiro, apenas como um curandeiro, para que as pessoas não vissem Jesus de forma errada, de forma equivocada. Jesus manda então esse homem para sua casa. Jesus manda então esse homem para os seus, para a sua intimidade, para que lá os mais íntimos pudessem ver a mudança que Jesus trouxe na vida daquele homem. Eles falam: olha, não passe pela aldeia. Você estava no meio da multidão, eu te tirei da multidão, agora vai direto para a sua casa. Fica querendo apenas fazer propaganda, né, de um milagre, mas vai para os seus, vai para a intimidade. Mas o que essa história, relativamente simples, embora um método inusitado que Jesus usou, que ela tem para nos ensinar? Porque esse foi o milagre, essa foi a transformação daquele homem. E os pontos que eu falei servem como reflexões para a gente hoje. Jesus toca. Jesus tocou naquele homem, comunicando algo para aquele homem. Se ele não podia ver, Jesus usou um outro método para se fazer próximo, para se fazer conhecido. Jesus toca, ou seja, Jesus se envolve na nossa causa. Jesus conhece a nossa dor. Jesus é compassivo. Jesus é misericordioso. Filipenses 2 vai dizer que Jesus, existindo em forma de Deus, não julgou que o ser igual a Deus era algo que ele devia se apegar, que deveria ser retido a qualquer custo. Antes, ele se esvaziou da sua glória. Ele se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante ao homem, reconhecido em figura humana, se humilhou, tornando obediente até a morte de cruz. Jesus, sendo Deus, se faz homem e toca na humanidade. Jesus se envolve na nossa dor. Jesus não é um Deus distante, um Deus de longe, um Deus que apenas vê as suas criaturas. Não, Jesus se faz carne, experimenta a realidade da humanidade. Jesus conhece a nossa dor. Jesus sabe que sofremos. Jesus sabe que passamos por momentos difíceis e Ele pode nos tocar. Ele não é esse Deus distante, mas Ele é um Deus próximo. Um Deus que sabe o que você está passando. Um Deus que conhece a sua dor.
um Deus que está presente nas nossas aflições, a ponto de transformar a nossa realidade. Ele está tão presente, tão próximo, a ponto de fazer com que os nossos olhos se abram para vê-lo como Ele é. Ele está tão próximo e Ele faz com que os nossos olhos se abram para conhecermos o Seu amor, para conhecermos a Sua graça, para conhecermos o Seu consolo. Jesus está perto, Ele não é um Deus de longe. E isso nos comunica ainda mais uma lição, que você não precisa estar bem para Jesus te tocar, que Jesus não está presente apenas para aqueles que são bons, sadios, saudáveis. Afinal de contas, o médico existe para o doente. Jesus não veio para os justos, mas sim salvar pecadores do arrependimento. Você não precisa ser bonzinho demais para Jesus se importar com você. Jesus, Ele vem independente da sua cegueira. Jesus te toca e me toca independente do nosso passado. Porque não é a nossa vida boa, perfeita, o nosso passado bom que atrai a Jesus, mas a necessidade que Deus sabe que temos dele é que o fez vir à terra. Não importa o nosso passado, Jesus pode nos tocar. Não importa quem você seja ou tenha sido. Não importa o que você tenha feito, Jesus pode te tocar e transformar a sua realidade. Jesus pode transformar o seu presente e te dar um futuro maravilhoso. Jesus toca, Ele se envolve. Nós não precisamos ser bons para que Ele venha, mas Ele vem independente de sermos bons. Outra coisa que Jesus faz é conduzir. Assim como Jesus pegou aquele homem e o conduziu para fora da aldeia. Aquele homem que estava cego, e a cegueira espiritual representa a morte. A cegueira na Bíblia representa a dominação do pecado no coração do homem, do pecado reinando sobre a humanidade. As trevas sobre o mundo representam o mal. Mas quando entregamos a nossa vida a Jesus, Ele abre os nossos olhos espirituais e passamos a viver não mais escravos das trevas, não mais conduzidos pelo pecado. Quando Jesus toca nas nossas vidas, quando Ele abre os nossos olhos, nós saímos da morte para a vida, do pecado para a santidade, da morte para a vida eterna. Nós saímos das trevas para a luz, nós saímos da angústia para a plenitude, nós saímos da tristeza para a alegria, nós saímos do diabo para Deus. Jesus, Ele é esse caminho no qual nós seguimos. E Jesus é também o pastor que nos conduz por esse caminho. Jesus é aquele que nos tira da escuridão e nos coloca para a luz. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Esse cego foi conduzido por homens. E a humanidade é conduzida pelo pecado. Nós, muitas vezes, seres humanos, somos conduzidos por nós mesmos. E quando somos assim, talvez não reconhecemos, mas não deixamos que Jesus conduza a nossa vida. E Jesus quer nos livrar, inclusive, de nós mesmos. Porque o nosso coração é enganoso. Nosso coração é falho. Jesus quer que Ele conduza a nossa vida. Ele nos toca e depois nos conduz. Aquele que foi tocado verdadeiramente por Jesus é também conduzido por Ele. Aquele que é encontrado por Jesus passa a andar com Jesus.
Jesus não nos toca simplesmente para deixarmos viver a nossa vida da maneira que quisermos. Mas uma vez tocados pelo Senhor, agora Jesus diz, agora é comigo. Agora vem. Agora deixa eu te conduzir para pastos verdejantes, mas eu vou te conduzir. Você não vai para os pastos verdes, você não vai para águas tranquilas por você mesmo. Não é você que vai se levar para lá, mas é o bom pastor, aquele que guia, aquele que tem o cajado, que consola, conforta, mas que disciplina também. É Jesus que devemos seguir, Ele é o pastor. Nós não devemos ser pastores da nossa própria vida, mas sermos pastoreados, guiados, dirigidos por Jesus. É somente se formos guiados e conduzidos por Jesus que encontraremos a vida eterna. Talvez, e muitas vezes acontece da gente querer ir para bons lugares, espiritualmente falando. Queremos salvação, paz, alegria, de forma profunda, lá para a alma. Mas a gente está tentando fazer isso com as nossas próprias forças, pelo nosso próprio caminho, pelas nossas próprias decisões, mas não dá. É fracasso. É tentativa sem sucesso. Porque Jesus é o caminho. Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Jesus quem guia, Jesus é o pastor. Ele é tanto o caminho quanto o pastor. Por isso você precisa estar em Jesus, porque sem Jesus você não tem o caminho certo. E você não tem quem te guie de maneira certa. Aprendemos então que Jesus toca na nossa vida, Jesus se envolve conosco, Jesus está presente na nossa dor, que Jesus nos conduz, e Ele nos conduz para fora da aldeia. Jesus conduziu aquele homem para um lugar mais privado, para um lugar mais reservado. Sabe, Jesus quer menos fama e mais relacionamento. Nós estamos vivendo, mesmo com essas restrições, a gente vive um tempo de multidão. A gente vive um tempo de querer sermos vistos ou querer estar onde todo mundo está. As redes sociais são a prova disso. Alguém posta alguma coisa e todo mundo tem o direito de comentar, de estar ali, todo mundo quer saber. Sabe, Jesus não é um Deus para multidões, Jesus age no particular, Jesus age no privado. Jesus quer relacionamento pessoal com cada pessoa, com cada ser. Jesus quer envolvimento, Ele não quer apenas followers, apenas seguidores, apenas simpatizantes. Jesus quer discípulos. Jesus quer no privado. Sabe, para Jesus é mais importante você ter um relacionamento com Ele, real e verdadeiro, entregar sua vida a Ele, você se abrir diante dEle do que você mostrar para as pessoas que é um religioso, de que você mostrar publicamente através de uma foto, de um versículo ali no Instagram, para mostrar que você tem uma espiritualidade. Jesus quer você perto, Jesus conhece o coração, Jesus conhece a realidade. Uma pessoa é salva, não apenas por uma oração que ela faz da boca para fora. Uma pessoa é salva não apenas pelo levantar de uma mão, num apelo de um culto, mas ela é salva quando no seu coração, no privado, na intimidade, na alma, ela reconhece a Jesus como seu Salvador. Ela reconhece a Jesus como aquele que perdoa os seus pecados. Jesus quer menos barulho e mais atenção para Ele. Nós
dizemos que a nossa igreja, a Lagoinha, tem uma frase que é grande para servir, pequena para se importar. Jesus é um Deus todo-poderoso, é o Deus criador dos céus e da terra, é o Deus grande, mas é o Deus que se faz pequeno, que se faz íntimo, que se faz pessoal. E nós só podemos ter um relacionamento, só podemos ter uma espiritualidade, se verdadeiramente estivermos com Ele no privado, estivermos com Ele na nossa casa, verdadeiramente gastarmos tempo conhecendo a Sua palavra. Se queremos um relacionamento com Jesus, Ele não se mostra apenas quando você está na igreja, mas Ele deve se mostrar quando você dobra os seus joelhos na sua casa e clama a Deus. Quando você quer que Jesus se faça presente aonde você estiver. Você não quer apenas ir aonde Jesus está, mas você sabe que Jesus está contigo na sua casa. Você tem relacionamento com Ele. Você tem amor por Ele, você tem desejo de encontrá-lo, de se relacionar com Ele. Jesus nos conduz para o secreto, para o privado. E assim como Jesus agiu daquela maneira, com o cuspe, com a saliva naquele homem, Jesus age da forma que Ele quiser. E o que isso nos ensina é que nós precisamos aprender a confiar nele. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque Deus tem um plano soberano sobre todas as coisas. Porque muitas vezes nós aprendemos em meio à dor. Porque muitas vezes nós aprendemos em meio ao sofrimento. Porque muitas vezes nós aprendemos, mas não da forma que a gente quer, da forma que a gente gostaria, porque muitas vezes a nossa vida é transformada, não da forma que nós planejamos, mas da forma que Deus planejou. Tudo que acontece está sobre os olhos do Senhor, nada foge do controle dEle. Precisamos parar de reclamar, de resmungar, de querer que a vida seja do nosso jeito. Deus está no controle de todas as coisas, Ele age do jeito que Ele quiser, no local que Ele quiser, na hora que Ele quiser. Precisamos aprender a confiar nesse Deus, e o agir é dEle. Jesus agiu dessa maneira para aquele homem, Ele age da maneira que Ele quiser conosco, e Ele age perfeitamente. Ele não deixa as coisas pela metade na minha nem na sua vida. Ele não é um Deus que abandona o trabalho no meio, como a gente faz muitas vezes, né? Quantos livros nós começamos a ler e paramos na metade? Quantos projetos nós já começamos a fazer e abandonamos? Quantas promessas nós já fizemos e não cumprimos nem metade delas, mas Jesus não é assim. Deus não é homem para mentir. Jesus é um Deus que faz, e faz plenamente, e faz totalmente, e faz completamente. Ele é o Deus Todo-Poderoso e Ele vai restaurar totalmente os seus filhos. A primeira restauração que Ele faz é interior e é imediata. Jesus nos resgata do império das trevas e nos leva para o reino do seu amor. Jesus nos traz vida quando estávamos mortos em nossos pecados, sendo escravos do pecado, sendo escravos de nós mesmos, sendo escravos do diabo. Uma vez que Jesus nos toca, que verdadeiramente entregamos a nossa vida para Jesus, imediatamente somos livres. O nosso nome está escrito no livro da vida. E o Espírito Santo testifica em nosso coração, traz segurança que somos filhos dele. Tirando o medo da morte, trazendo esperança, convicção, alegria. Jesus age assim imediatamente. Agora, a restauração do corpo, às vezes não é imediata. Pode ser, e nós sabemos, que Deus opera milagres, maravilhas, Ele cura.
Talvez Ele possa te curar, você que tem uma doença. Talvez não, Ele pode te curar imediatamente, agora, se assim Ele quiser. Mas às vezes não é assim que acontece. Mas Ele vai restaurar. Ele vai curar. Ele não deixa as coisas pela metade. Pode ser amanhã. Pode ser daqui a um ano. Ou pode ser que você passe dessa vida sem encontrar essa cura. Mas o Senhor vai restaurar. Ele prometeu que voltará, e quando Ele voltar, Ele vai restaurar tudo, e aquele que não via, passará a enxergar. Aquele que não conseguia andar, passará a andar. Aquele que tinha dores, não terá mais. Aquele que tinha aflições, não terá mais. Aquele que tinha um câncer, não terá mais, porque não haverá choro, nem dor, nem doença. Jesus vai cumprir a sua promessa. Jesus vai trazer a restauração completa. Jesus vai fazer as coisas que eram corruptíveis se tornarem incorruptíveis. Jesus vai fazer que o imperfeito seja perfeito. Esse dia vai chegar, quando nosso Senhor voltar. Jesus vai concluir a sua obra. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra há de completá-la. E às vezes, nós precisamos aprender a respeitar o processo. Não sei se era isso que Jesus queria explicar, mas isso aconteceu. A cura não foi imediata, ou aquele homem não viu imediatamente. Deus, na Bíblia, Ele vai se revelando progressivamente ao longo da história. A nossa vida é assim também, Deus vai trabalhando progressivamente. É necessário que você hoje seja mais maduro do que era ontem. É necessário que você participe do processo que Deus tem feito. Às vezes passa 1 ano, 2 anos, 3, 4, 5 e continuamos da mesma maneira. Quando Deus está agindo, mas da forma dele, no tempo dele, do jeito dele. E a gente parece que quer que ele haja da nossa maneira imediatamente, mas ele está agindo progressivamente. Respeite o tempo de Deus. Descanse no Senhor que faz todas as coisas. Respeite a maneira progressiva que Deus quer agir na sua vida. Às vezes Ele age imediatamente, mas às vezes comigo e com você Ele quer ir tratando aos poucos, mostrando dia após dia, indo mais profundo dia após dia. Isso nos ensina que precisamos ser perseverantes. Isso nos ensina que precisamos continuar. Talvez aquele cego fale assim, poderia ter pensado, esse é Jesus, por que ele não me cura de uma vez? Por que ele está me puxando para lá? Por que ele está me levando para onde tem menos barulho? Por que ele está jogando saliva nos meus olhos? Talvez quando Jesus começou a levar ele para fora da aldeia, ele poderia ter desistido. Não quero ir para lá não. Nós não podemos desistir. Aquele que coloca a mão no arado não pode olhar para trás, porque senão ele perde o rumo. O Senhor nos chama para perseverar, para continuarmos firmes, porque Ele vai terminar a obra, Ele vai concluir o que Ele começou. Não desanime, não desista. E por último, Jesus manda para casa. Jesus manda aquele homem para casa. Jesus não manda para um lugar público. Jesus não fala assim, agora que eu te toquei, entra no Facebook aí e publica para todo mundo. Deus pode salvar, usar a tecnologia para isso, mas Jesus quer que você demonstre a transformação dele lá na sua casa. Jesus quer que você testemunhe acerca do que Ele fez para aqueles que te conhecem verdadeiramente. Jesus quer influenciar
de forma total, e isso acontece quando as pessoas que conhecemos, que sabem quem somos ou quem nós fomos, veem o que Deus fez e quem somos agora. Portanto, quando Jesus toca verdadeiramente, tem mudança de vida. Quando Jesus conduz, Ele conduz a uma vida diferente da que vivíamos antes. Aquele que foi tocado por Jesus, aquele que teve revelação de Deus, que os seus olhos foram abertos, aquele que é espiritual, tem que ter uma vida transformada, tem que ter uma vida diferente. Aquele que não tem uma vida transformada, ou ele não foi tocado verdadeiramente por Jesus, ainda está na cegueira, ou ele precisa de um novo toque do Senhor. Como será que estamos vivendo? Falamos que somos cristãos, mas estamos vendo as coisas de forma embaçada. Estamos vendo as pessoas como coisas. Estamos não dando valor para as pessoas como elas merecem. Estamos vendo a vida de forma errada com os nossos próprios olhos. Jesus quer mudar a nossa visão. Nós temos que ver com o olhar de Deus. Temos que olhar para as pessoas com amor, com misericórdia. Aquele que é tocado por Jesus, ele perdoa sim. Aquele que é tocado por Jesus, ele dá o perdão, ele é humilde, ele tem uma vida diferente. Aquele que é tocado por Jesus, ele confessa os seus pecados a Deus, ele abre o seu coração. Aquele que é tocado por Jesus, ele não vive no orgulho, na sua própria força. Jesus diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os misericordiosos, os pobres, os humildes de espírito. Bem-aventurados os que choram. O reino de Deus é diferente, traz uma vida diferente para os seus seguidores, para os seus discípulos. Nós vamos ver mais para frente aqui, Jesus falando sobre tomar a cruz. O reino de Cristo é abnegação. O reino de Cristo é olhar primeiro para Deus, depois para o próximo. Não é olhar só para nós mesmos. Como a Bíblia mesmo fala, tendo a nossa barriga como nosso Deus, alimentando os nossos desejos. Mas Jesus nos manda para casa. É na casa, é na intimidade, é no lar que mostramos quem realmente somos, se realmente Jesus nos transformou. Eu queria orar por você, para a gente encerrar, e que você guarde essas verdades no seu coração. Jesus toca, Jesus pode te tocar, Jesus pode te transformar. Não importa se você é cego, não importa se você é um pecador, Jesus veio para trazer visão, Jesus veio para trazer cura, Jesus veio para perdoar os pecados. E talvez você precise do primeiro toque de Jesus. Primeiro toque. Talvez a sua vida ainda é só sua, você está sendo conduzido por você mesmo. Então agora Jesus se chega para você e Ele quer conduzir a sua vida. Você não precisa, num primeiro momento, falar para todo mundo. Fale para Jesus. Entre no seu quarto, no particular, faça uma oração, se arrependa dos seus pecados, reconheça que Jesus pode te perdoar, entregue a sua vida para Ele. E se você ainda nunca fez isso, você pode me procurar daqui a pouco, pode me procurar daqui a uns dias, depois que no privado Jesus falar com você. Você vai vir, nós vamos falar mais de Jesus com você e você vai dar um testemunho público da sua fé. Como? Aqui no microfone? Não necessariamente.
Como? Na rede social não, mas você vai participar do processo de Jesus na sua vida. Vai dar um testemunho público, talvez no batismo, na profissão, falando da sua fé. Você vai orar no seu quarto aí, se o Espírito Santo estiver falando com você. Ou talvez você já seja um cristão, mas o seu olhar, a sua visão, as suas vistas estão embaçadas. Você não está vendo com discernimento aquilo que Jesus quer te mostrar. Você não está vendo o reino dos céus. Você está vendo mais o reino da terra. Jesus, como bom pastor, quer usar a vara para te apontar o caminho, para te direcionar. Talvez você precise de um segundo toque de Jesus, para você voltar ao primeiro amor, para você voltar à alegria da salvação, para você ter o seu coração quebrantado novamente. Não deixe o medo, a ansiedade, a correria, o estresse da vida embaçarem o seu olhar. Não deixe. Ore ao Senhor para que Ele toque mais uma vez nos seus olhos espirituais. Senhor Jesus, esta é a Tua palavra. Ó Deus, a Tua palavra é perfeita. A Tua palavra é maravilhosa, é como um mel que escorre pelos nossos lábios. Deus, a Tua palavra nos consola e a Tua palavra nos exorta. A Tua palavra é também como uma vara que nos disciplina. Ó Deus, mas toda a Escritura é inspirada pelo Senhor e útil para o ensino, para a correção, para a instrução. E Tu és um pai que disciplina os filhos a quem ama. Portanto, Deus, obrigado por nos disciplinar, por nos conduzir de volta aos Teus caminhos, nós que tantas vezes nos afastamos, tantas vezes queremos viver a nossa vida egoísta, do nosso jeito, com os nossos próprios pensamentos. Nos disciplina nessa manhã. Toca de novo nos nossos olhos, porque nós precisamos ver com clareza, ter discernimento do Senhor. Disciplina, corrige a Tua igreja, mostra-nos o Teu caminho. E aquele que ainda não teve uma experiência pessoal, real e verdadeira com o Senhor, nós Te pedimos, toca também, conduzes a Ti, seja para ele o pastor, o caminho, a verdade, a vida, o pão que alimenta, a água que mata a sede, seja a videira verdadeira, a alegria, a porta. Toca, Deus, toma pelos braços e conduz à vida eterna, tira da morte, da escravidão, das trevas e conduz para a luz. Se há alguém que nos ouve, que ainda não teve essa experiência contigo, que o Senhor se torne para ela real, pessoal, verdadeiro, Senhor e Salvador, nessa manhã, em nome de Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus, é a nossa oração.